Meu nome é Maurício, bem-vindo ao canal Qual Foi? E hoje vou falar sobre a Petrobras, sua privatização e quais as implicações nessa ação para o nosso país. Mas vou explicar de uma forma bem detalhada, fazendo um tour pela história para que você consiga ter um entendimento robusto sobre o assunto. Mas antes de mais nada, eu preciso pedir que você deixe seu like e se inscreva no canal, para me ajudar a manter o canal e melhorar ele a cada dia. Então, vamos começar. Primeiro, vamos falar um pouquinho de história. Mais precisamente do petrodólares, do que foi o petrodólar, do que é o petrodólares. O dólar é um papel não respaldado pelo ouro desde 1971. Sendo assim, ele não vale nada. É um simples pedaço de papel. Antes de 1971, se podia ir a um banco e trocar por ouro 20 dólares de uma quantidade X de ouro. O dólar representava uma quantidade de ouro. Após 1971, os Estados Unidos abandonou essa paridade, dólar com ouro. Sem o ouro ou prata, o dólar era um simples pedaço de papel. E os Estados Unidos sabia disso. Mas, para resolver isso, precisava de algo para que desse valor ao dólar. Então, o presidente Nixon, dos Estados Unidos, foi até a Arábia Saudita, né, e conversou lá com um chefe lá, que no caso é o rei da Arábia Saudita, chamado Faisal. O rei da época da Arábia Saudita chamava Faisal. Esse daqui, ó. Ele ofereceu proteção. Isso aí, proteção ao Faisal, a toda a Arábia Saudita e a todos os países que pertenciam à OPEP, né? Os países exportadores de petróleo, produtores de petróleo, e que tinha e tem ainda praticamente todo o petróleo do mundo, né? E os Estados Unidos ofereceu o quê? O maior exército do mundo, a força, a maior proteção que eles poderiam ter. Por sua vez, os Estados Unidos só queriam uma coisa em troca, uma coisa simples, né? Que é que todo petróleo vendido ou comprado no mundo fosse utilizado o dólar americano. Então, após isso, o simples papel de dólar, que não tinha valor nenhum, depois da retirada da paridade com ouro, passou a valer como ouro, mas agora como ouro preto, ouro negro, né, que se chama petróleo, pois cada gota de petróleo que seria vendido no mundo teria que ser com um dólar americano. Comprado ou vendido, teria que usar o dólar americano. Os Estados Unidos, então, depois de 1971, os Estados Unidos passou a ser o único país do mundo que tinha um dinheiro que podia imprimir à vontade. Por quê? Porque ele precisava fornecer dinheiro para todos os países do mundo. Ele podia imprimir tudo sem consequência alguma, pois em 1971 teve que abastecer o mundo inteiro de dólares. E até hoje os Estados Unidos imprimem dólares, praticamente sem consequência. Se qualquer outro país fizesse isso, temos o exemplo da Venezuela, o resultado seria catastrófico. Uma baita inflação e o derretimento da economia. Por um simples fato de ser até hoje a única moeda que se pode comprar e vender petróleo no mundo. E durante a história recente, alguns países ousaram a vender petróleo sem usar o dólar americano. Foram os países Líbia, do ditador Gaddafi, e o Iraque, que nós sabemos do ditador Saddam Hussein. Ambos os casos houve o quê? Guerra. Muita guerra. Enquanto não tirou eles do poder, os americanos não sossegaram. Então, vamos voltar um pouquinho mais atrás na história. Em 1944, 44 países assinaram um acordo chamado Bretton Woods. Bretton Woods, o que fixava o valor das suas moedas ao dólar. Esses 44 países fixavam o valor das suas moedas em dólar. Em contrapartida, os Estados Unidos se comprometeria a manter a sua moeda, o dólar, com paridade ao ouro.
com ouro. Lembrando, agora é a data de 1941, pois devido à guerra, todos os países da Europa já não tinham mais paridade com ouro. Sendo assim, a inflação e a guerra cambial correm em suas economias. Então foi criado o Acordo de Bretton Woods, pois os Estados Unidos, na época, era o único país que ainda tinha paridade com ouro. Era o único que tinha ouro. E o entendimento mundial era que o país que tinha a paridade com ouro, ou seja, rastro com ouro, conseguiria manter a sua economia longe de catástrofe, completamente estável. Esse entendimento é aceito até hoje. Então, a ideia do Tratado de Bretton Woods, em 1941, consistia em quê? Em manter, né, as moedas de 44 países atrelado ao ouro. Porém, tinha um problema, né? Ninguém tinha ouro. Esse era o problema todo. A ideia era o quê? Fixar as moedas ao dólar, que tinha rastro no ouro, né? Por quê? Durante toda a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos venderam milhares e milhares de armas, munições e aparatos bélicos para toda a Europa, sendo pago em ouro. Ficando os Estados Unidos muito bem, com quase 70% de todo o ouro da reserva mundial. E, como já falamos aqui, em 1971, o presidente dos Estados Unidos quebrou o Acordo de Bretton Woods, tirando a paridade do dólar ao ouro. Então, mesmo assim, os 44 países continuaram atrelados ao ouro, né? Então os Estados Unidos tinham, naquele momento, em 1971, voltando para cá, 44 países fixados a sua moeda, tinham a maior reserva de ouro do mundo, a única moeda do mundo que podia ser utilizada para comprar e vender petróleo, e a carta branca para imprimir dólar sem medo de ser feliz. Então, até aqui, eu contei um pouco do que é o petrodólar. Sendo assim, eu pergunto, alguém aí acha que os Estados Unidos, com todas essas vantagens econômicas que eu citei aqui, precisa de alguma maneira de uma petrolífera estatal? Primeiro, ele pode imprimir dólar e comprar petróleo com a grana que acabou de imprimir. Todos os países do mundo têm que ter seu dólar para comprar petróleo. Ou seja, os Estados Unidos vai imprimir dinheiro para comprar o seu próprio petróleo e todos os países do mundo terão que ter seu dólar impresso sem rastro para comprar petróleo. Com o sentido dos Estados Unidos ter uma petrolífera estatal. Simplesmente não existe. Não tem sentido nenhum. Por todos esses fatores que disse até agora, o dólar é uma moeda forte. Países subdesenvolvidos, por muito tempo, até os desenvolvidos, a Europa toda, teve a moeda mais fraca que o dólar. Então, o que os países subdesenvolvidos e que tinham petróleo fizeram ou teriam que ter feito é investir o máximo possível em suas petrolíferas estatais para tentar fornecer para a sua população o máximo de petróleo possível para se distanciar da compra internacional de petróleo cotado em dólar. Isso é lógico. Se um país é subdesenvolvido e tem petróleo, mesmo que não seja subdesenvolvido, mas enfatizei essa categoria, pois são os mais prejudicados. O objetivo é produzir ao máximo de petróleo para fugir do preço internacional devido à sua moeda desvalorizada frente ao dólar. Fato predominante entre países subdesenvolvidos. Até desenvolvidos também são desvalorizados, mas predominantes são os subdesenvolvidos. E até hoje é isso. E até hoje é assim. Então, o Brasil, né, investiu pesadamente na Petrobras e produziu o máximo possível de petróleo. Mas, como a maioria dos países, como o Brasil, ainda não tinha suficiência de petróleo. O Brasil até hoje não tem na sua refinaria. Tem de petróleo, mas não tem no refino. Então,
tinha que importar petróleo e pagar o preço internacional em dólar. Agora, vamos analisar. A lógica é fugir do preço internacional. Acho que todo mundo concorda, né? Pois o preço internacional, né, é uma briga, é um valor especulativo, uma briga de vários países que não possuem petróleo, ou às vezes tem, mas muito pouco em relação ao seu consumo. E entre esses países tem toda a Europa, que é um bloco constituído por 50 países, os quais suas moedas, por décadas, tiveram seu valor quase o dobro do valor do dólar, o grande dólar. Então, imagina, 50 países que têm sua moeda bem mais valorizada que o dólar estão especulando o valor do petróleo. Então, temos que concordar que os países que têm petróleo precisam fugir ao máximo do petróleo especulativo, do preço internacional cotado em dólar. Ainda mais sendo esses países, ainda mais se esses países são subdesenvolvidos, como o Brasil, pois ainda terão o problema da desvalorização cambial de suas moedas. São dois problemas, né? A desvalorização cambial e a especulação internacional do petróleo. Países subdesenvolvidos pagam mais caro. O objetivo é produzir o máximo possível e refinar o máximo possível para vender tudo para a sua própria população, fugindo da OPEP. Lembrando que enfatizei o máximo possível, porque até hoje muitos países, como o Brasil, não são autossuficientes no refino ou até no petróleo. No Brasil, foi por culpa de vários governos canalhas, principalmente o PT, que roubou, vendeu a parte da Petrobras, entendeu? Superfaturou a Petrobras, superfaturou a construção das refinarias, que tiraria completamente a dependência do mercado internacional, tiraria o Brasil da dependência. Então, agora já podemos concluir que colocar nossa gasolina com paridade com o preço internacional não tem menor sentido. É como fazer sua população de gatinhos brigar com elefantes selvagens. Agora, por que 95% das petrolíferas são estatais? Já conseguimos responder isso. Já conseguimos, né? Sim, claro. Se você tem um produto, né? Se você tem um produto, qualquer pessoa que tenha um produto vai querer vender o seu produto pelo maior preço possível. Se ele conseguir vender por 1.000, ele vai vender por 1.000. Se vender por 2.000, vai vender por 2.000. Quem comprar a petrolífera, ou mesmo que seja dividido por 15 compradores diferentes, qual será o preço base de todos? Por quanto eles irão vender o petróleo? Certamente será preço internacional cotado em dólar, especulado por 50 países europeus, os quais sua moeda vale mais que o dólar atualmente e já valeu quase o dobro. Então, qual o sentido de privatizar? Não existe qualquer tipo de sentido em privatizar qualquer petrolífera. Qualquer pessoa que fale em privatização da Petrobras é corrupta e quer que seu povo se lasque e morra de fome. Não tem nenhum tipo de desculpa. Não existe. Ou é corrupta ou não tem o menor conhecimento de nada. Simplesmente repete o que alguns ignorantes dizem. É o maior negócio do mundo, né? Imagina, vender nosso petróleo em dólar em detrimento da população, ter o produto mais consumido do mundo, pagar todos os funcionários em real, cobrar de toda a população em dólar, mais o preço especulativo internacional e ainda vender nosso petróleo para todo mundo, o qual pagou em real, mas está vendendo para o mundo todo em dólar. Quem perde é o país inteiro, pois o petróleo é o único produto que mexe com toda a economia de qualquer país. Todos os produtos são afetados, principalmente os alimentos, que ficará refém das empresas que comprarem a petrolífera. Imagina a economia de um país inteiro ficar nas mãos de 4, 5, 10 empresas. Por isso, 95% de todas as petrolíferas do mundo são estatais. As que não são é devido a governos corruptos. E no caso dos Estados Unidos, que, como já dito aqui, é a única exceção, pois pode imprimir seu próprio dinheiro. Para que ter uma petrolífera estatal? Ele tem o próprio dinheiro e ainda imprime dinheiro para que todo mundo use o seu dinheiro impresso, sem rastro,
para pagar o petróleo. Então, não tenha nenhum tipo de dúvida. Privatizar a Petrobras é um ato criminoso contra um país, contra uma nação, contra um povo, seja ele qual for. Se não entendeu até aqui, vou tentar detalhar mais um pouco. $1 custa R$5. $1 custa 0,95 euros. $1 custa 0,81 libra. E o petróleo custa $1 mais o preço internacional especulativo. No caso, não, desculpa, né? $100 agora, mais o preço internacional especulativo embutido. Consegue entender que o Brasil é o mais prejudicado quando pega o petróleo que produz aqui e dolariza ele para a sua população? Não é só o Brasil, não. Qualquer país subdesenvolvido que faz isso devasta a sua economia. É o que estamos vendo hoje no Brasil. Esse foi mais um vídeo do canal Qual Foi? Obrigado por assistir. Dê seu like e se inscreva no canal. Obrigado. Valeu.